importantíssimo na construção de instituições importantes como as universidades, né, e como outras entidades, os partidos políticos, universidades, governos, etc. Nós estamos aqui com o professor Pimentel, que, na verdade, é um dos nomes mais importantes nesse futuro, né, do nosso país e, consecutivamente, do nosso Estado. Né? Os nomes que estão... Obrigado. Os nomes que estão colocados para participarem dessas mesas até sexta-feira são pessoas que nós precisamos ter muita atenção com eles, né? Porque, provavelmente, se não, daqui deve sair um futuro governador de Estado, quiçá uma pessoa de relevância no contexto nacional e no contexto regional. E eu fico muito à vontade pela nossa trajetória, pela nossa experiência, pelo carinho que a gente tem com essas pessoas, exatamente de provocá-lo nesse sentido. Né? E aí, debatedor é sempre aquele sujeito que parece tese de doutorado ou de mestrado. Né? Às vezes a gente tece um conjunto de elogios, um conjunto de observações e depois precisa provocar. Tem uma questão, professor Pimentel, que eu pergunto para mim, para esses alunos maravilhosos que eu tenho, que eu luto e reluto, mostrando para eles que a política não é o fim, a política é meio. Né? E essa experiência nas ciências sociais era maravilhosa, porque eles convivem com a antropologia, com a ciência política, com as ciências sociais. É um laboratório importante para nós. Uma pergunta que não quer calar. Uma das coisas mais... Eu estou falando com coração, né? Como filiado ao PT desde 1982, né? Está aqui a Neuzinha Santos para nos ajudar. Eu tive a honra de ter na minha ficha de filiação a assinatura de pessoas maravilhosas, que foi o Vigílio Guimarães, o Patrus Ananias e o Tomás da Mata Machado. Na verdade, em campos diferentes, mas na mesma luta estávamos naquele período. E o mensalão, né? O papel que o Partido dos Trabalhadores e outras forças de esquerda desempenham no Congresso e as últimas eleições para a Prefeitura, e principalmente a nossa eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte, né, esses fatos, na realidade, me inquietaram. O mensalão, eu tive perto de desfiliar do partido, né, por acreditar exatamente no senhor, em outras pessoas maravilhosas, como a Neuzinha que está aqui, no Patrus Ananias, no Vigílio Guimarães, no Lula, né, que é uma... Os adversários do Lula, agora com a Olimpíada de 2016, eles falam assim, até nisso ele dá sorte. Né? É algo no Lula, que é uma referência. Então, eu me mantive, e uma das coisas importantes e fundamentais da ética é exatamente você resistir e ir para a discussão no campo de onde as coisas estão acontecendo. Eu mantive com a minha filiação. Mas eu gostaria, eu acho que essa é uma oportunidade maravilhosa, né, para o senhor, né, um dos nomes importantes para esse cenário, para ajudarmos nossa plateia a entender por quê, né, por exemplo, aquele acordo ou aquelas forças, vamos dizer assim, que se uniram em torno da candidatura de uma pessoa também que é muito séria, que é o Márcio Lacerda, mas com o aval e com o abraço do governador. O senhor me desculpe. A Maria da Conceição Tavares me inspira nisso, né? E outros. Quando a gente fala da globalização e da chamada globobagens, como diz o Paul Krugman, né? A Maria da Conceição Tavares, no Caros Amigos, é que diz, né? A coisa começou com Sarney. Deu uma pequena freada com Itamar, que nós vamos ter a honra de receber essa semana aqui, que é um grande nacionalista, na minha compreensão. Né? Foi dura com Collor, né? E hoje o Collor, todos nós sabemos o lugar em que ele está. E foi braba com Fernando Henrique. E eu entendo que foi braba com Fernando Henrique. E me permitam, né? O PT mineiro, né? Para qualquer que seja o projeto político, seja um projeto político, um projeto de desenvolvimento social e econômico para o Estado de Minas, para o Brasil, junto com o PSDB, não me parece algo que essa juventude precisa entender essa questão um pouco mais. Né? Eu estou brincando com o Sapori aqui, porque nós conversávamos sobre isso antes. Né? Eu acho que isso é uma questão, um momento importante, né? E eu espero, inclusive, que, na oportunidade com os outros presentes aqui durante a semana, possamos exatamente polemizar um pouco sobre essa questão. Eu acho que isso é bom para a ética, bom para a cidadania, bom para o desenvolvimento social. E eu fecho com o Betinho, né?
o Betinho fala aqui nesse livro que o Estado brasileiro está sendo dirigido por atores políticos que não têm condições de se apresentar clara e diretamente à sociedade, porque respondem aos interesses do grande capital transnacional instalado nesse país. Eu acho que nós avançamos numa série de aspectos, transformamos algumas questões importantes, mas eu acho que o Betinho, na realidade, em que pese ter escrito isso aqui na década de 80, ele ainda tem razão. É só olhar para o Congresso, olhar para as câmaras, olhar para determinadas questões e acordos que são, na realidade, firmados na nossa vida nacional. Muito obrigado e desculpe se eu extrabolhei meu horário. Tá, muito bem, muito obrigado ao professor Robson. Não sei se o Fernando Pimentel vai querer responder de imediato, talvez num bloco, né? O que você pensa? Ótimo, então. Isso, nós vamos fazer perguntas de blocos de 5, os microfones já vão estar aí disponibilizados, não é isso? Então, vamos primeiro, então, o Fernando Pimentel, por favor. Não, está ligado. Bem, eu acho que, para não perder o estímulo e o gás da pergunta, é melhor responder agora e depois a gente faz um bloco de 5 mais 5, que são, acho que, 10. E tem um tetozinho aí, senão nós não saímos daqui hoje, né? Olha, a pergunta do Robson é muito objetiva. Ele quer que a gente aproveite um pouco esse espaço para falar da eleição de Belo Horizonte, da aliança, afinal, polêmica, com o governador, mais do que com o partido dele, porque, na verdade, a aliança formalmente não foi feita com o PSDB, né? O prefeito Márcio Lacerda é do PSB. E a chapa é PSB e PT. O vice é o nosso ex-deputado Roberto Carvalho, atual vice-prefeito. Vamos começar do começo. Vamos começar digamos assim, das crenças e dos conceitos que levam a uma posição que, de repente, pode parecer estranha para aqueles que estão guardando uma certa distância dos acontecimentos em si. Primeira coisa é o seguinte, eu acho que todo homem público tem que escolher com quem que ele tem compromisso. Em primeiro lugar é isso. Você tem compromisso com quem? Qual que é o seu compromisso inicial? Você pode dizer, não, o meu compromisso é com as minhas crenças. Bem, mas isso é o óbvio. Se você não tiver compromisso com aquilo que você acredita, não dá nem para sair de casa. Vamos remover esse óbvio. E aí? E em seguida? Eu vou dizer qual que é a minha escolha. Eu tenho compromisso com aqueles que me elegeram. O meu compromisso, primeiro, como prefeito, é com a cidade de Belo Horizonte. E com os beneficiários das políticas públicas que nós construímos na Prefeitura de Belo Horizonte. Esse é o meu primeiro compromisso. Com a manutenção dessas políticas públicas, com a manutenção da caminhada que a cidade estava e está empreendendo e melhorando. Não é? Bom, mas e o seu partido? O meu partido há de entender isso, pois eu fui eleito por ele é que me abrigou e que me deu legenda para ser prefeito e para desenvolver todas as políticas públicas que nós desenvolvemos, certamente ele há de entender isso. Então, o primeiro compromisso, que eu acho que é o compromisso do presidente Lula, é com o Brasil. Com qual Brasil? O Brasil do PT? Não, com o Brasil dos brasileiros, todos. Como eu acredito que seja o compromisso do governador Aécio Neves, apesar que ele é de outro partido, com Minas Gerais. Com qual Minas Gerais? A do PSDB? Não. A Minas Gerais de todos os mineiros. Porque se não for assim, tem alguma coisa errada. Se não for desse jeito, tem alguma coisa errada no princípio do pensamento político de quem o professa. Tá? Para isso é que serve a democracia. Democracia serve para você disputar na hora do voto e depois você assumir um compromisso com todos. Você não vai ser prefeito só daqueles que são seus partidários, só daqueles que são seus correligionários. Você vai ser prefeito de todos, governador de todos, presidente de todos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acredito e acho que a grande maioria da população brasileira compartilha desse pensamento singelo. Eu acredito que governo é para resolver problema, não é para criar problema. Para criar problema chega a história, a natureza, a vida. Governo é para resolver problema. Quando o sujeito vota no governante,
ele vota no governante para o governante resolver os problemas da cidade, do estado, do país, não é?